o anjo do Senhor. Deus é Deus guarda. Esquece de mim, por favor. A piedade de mim. Sempre me pede. Guarda, governa, ilumine, para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde. E um sorriso maravilhoso, uma grande salva de palmas para Jesus Cristo. Maravilhoso, maravilhoso, lindo. Glória a Deus. Cumprimenta quem está à esquerda e da direita, diga: seja bem-vindo ao nosso congresso, à nossa tarde. Glória a Deus. Acredito que você saiba quem eu sou, mas deve ser elegante a gente não se apresentar. Meu nome é Moisés. Eu fiz a experiência do batismo do Espírito Santo há 28 anos atrás. E 2 anos depois eu comecei a pregar. Há 26 anos eu sou pregador. Sou autor de 7 livros, fui em vários países, centenas de cidades do Brasil. E há 21 anos atrás não teve mais como conciliar. E eu deixei tudo para viver do Evangelho. Eu sou fundador de uma comunidade de vida. Nós temos 3 casas e uma fazenda. A missionária Carolina veio comigo, depois vocês vão conhecê-la. Também sou casado há 20 anos, tenho 2 gêmeas de 17 anos. Somos uma família missionária, a gente respira isso. Gente, pregação e missão. Na pessoa do Reginaldo e também do Leonardo, que fez contato comigo, eu quero agradecer cada servo, cada pessoa que está trabalhando nesse ponto. Também a minha gratidão à pessoa do Padre Roger, que é dessa terra, que está aqui conosco, o Padre Wilson também, e tudo que nós vamos viver aqui nesses 2 dias para a glória de Deus. Amém, queridos? Eu não vim pregar para testemunho de Jeová, amém, queridos? Não me faça embora, não, é a primeira vez que eu venho para a pergunta. Fala para quem está do seu lado: você morreu, você está vivo, está tudo bem? Abra comigo o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 23. Aquela pergunta básica. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Acharam ou não? Ninguém responde. Vai ser difícil ficar 2 dias aqui. Acharam ou não acharam, meu povo? Glória a Deus. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os répteis. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Palavra do Senhor. Veja sua Bíblia. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Se você prestar atenção no livro do Gênesis, Deus criou o universo como se fosse uma gangorra. No primeiro dia, Deus criou as coisas do céu e disse: faça-se. No segundo dia, Deus criou as coisas da terra e disse: faça-se. No terceiro dia, Deus criou as coisas do céu e disse: faça-se. No quarto dia, Deus criou as coisas da terra e disse: faça-se. No quinto dia, Deus criou as coisas do céu e disse: faça-se. No sexto dia, Deus preparou o barro, amassou o barro, criou o ser humano e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E no sétimo dia, Deus descansou. Se eu terminasse a pregação agora, você já teria entendido por que no sétimo dia Deus descansou. A Bíblia diz que Deus não cansa e nem descansa. Por que Deus descansou? Porque a criação mais perfeita que Deus fez foi no sexto dia. Por isso que 1, 2, 3, 4, 5, faça. Sexto dia, façamos. A própria Bíblia faz questão de repetir que o ser humano foi criado no mais alto grau de santidade. É uma palavra grega chamada character, ou caráter indelével, ou justiça original. O ser humano foi criado santo
assim como a Santíssima Trindade. Pode aplaudir, pode aplaudir. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Diga para quem está do lado do outro: você foi criado pela Trindade São. Abre a sua boca, fala para quem está em cima e embaixo, na esquerda, na direita, à frente, atrás, em cima, de um lado e do outro. Você foi criado pela Santíssima Trindade. É justamente por isso que o ser humano vai morar no Éden. Porque Éden do hebraico é jardim das delícias. O ser humano não tem onde morar a não ser no jardim das delícias. E isso é tão profundo que não é o ser humano que busca Deus. A Bíblia diz que toda tarde é Deus que vem no Éden visitar o ser humano para um café de luxo. Está tudo extremamente perfeito. Deus está babando no ser humano. Deus está apaixonado no ser humano. O ser humano que é o reflexo da Trindade. O ser humano tem o cheiro de Deus, tem a essência, o caráter de Deus. Mas infelizmente Deus tem um ser humano livre-arbítrio e o ser humano pecou. Agora Deus precisa expulsar o ser humano do Éden. A Bíblia diz que Deus colocou dois querubins com duas espadas de fogo na mão. A partir de agora ninguém mais tem acesso ao Éden. O ser humano não pode mais ver a face de Deus. Acontece uma tragédia. A primeira família da Bíblia, que é santa, ela agora é rasgada por um assassinato. Caim mata Abel, um irmão mata o outro. 1700 anos depois, Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. O ser humano que não foi criado para sofrer nem para morrer, ele agora vai sofrer, vai morrer, vai ter tribulação, vai ter opressão, vai ter tentação. O ser humano rasgou o projeto original que Deus fez. E é por isso que a partir do Éden, tudo que existe na Bíblia é um projeto de retornar à santidade do Éden. Por que que Deus ditou a lei? Por causa da originalidade do Éden. Por que que Deus chamou os juízes para tentar fazer o povo voltar ao Éden? Por que que Deus levantou os reis para fazer o povo voltar ao Éden? Por que que Deus levantou os profetas maiores e menores para fazer o povo voltar ao Éden? Por que que Deus criou o sacerdócio para que o povo voltasse ao Éden? Tudo que existe na Bíblia é uma tentativa de retorno ao Éden, à santidade original, ao projeto original, no qual o ser humano foi feito a imagem e semelhança de Deus. Quem me ouve, diga amém. Amém. Olha para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? E é por isso que no templo tem um véu. Do lado de cada véu, só o sacerdote tem acesso. É o Santo dos Santos. Do lado de lá do véu é o Santo. O que significa esse véu na Bíblia? Os dois querubins que estão fechando o Éden. Ninguém pode mais tocar em Deus. Só que Jesus se encarna e a encarnação do Verbo faz parte do projeto de retorno ao Éden. E agora Paulo, que é judeu, vai escrever uma outra comunidade, que é uma comunidade judia, e vai dizer: no sangue de Cristo, o véu que separava não separa mais. Jesus rasgou o véu do templo. Jesus falou: Pai, no meu sangue agora tira os dois querubins que estão fechando o Éden. Eu estou pedindo passagem ao Éden de novo. E quando Jesus na cruz disse ao ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso, o projeto deu certo. Nós agora podemos voltar ao Éden. Nós podemos ser santos de novo. E o nome do Éden agora é céu. Pode aplaudir o nome do Éden. Pode nos ouvir e fala: eu agora posso morar de novo no céu. Horrível, eu acho que eu estou pegando um complexo do alemão. Bate no seu peito e fala: eu agora posso de novo morar no céu.
É por isso que a Bíblia vai discursar sobre santidade 27 vezes. Quantas vezes eu disse? Aqueles que não trouxeram a Bíblia, repetem com mais vontade. Quantas vezes eu disse que a Bíblia tem um discurso? Eu não disse a palavra, eu disse um discurso sobre santidade. 27 vezes. Dessas 27 glórias de Deus, 3 lugares me chamam a atenção. Levíticos capítulo 20, versículo 17. Olha para mim, eu vou contar tudo para você. Sejam santos, como eu, o Pai, sou. Por que me chama a atenção essa? Porque é o próprio Pai discursando sobre santidade. Segundo lugar, das 27 que me chama a atenção, Mateus capítulo 5, versículo 48. Jesus diz: porque está escrito: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Por que me chama a atenção? No primeiro texto, quem disse foi o Pai. No segundo texto, quem disse foi o Filho. O terceiro texto dos 27 é a primeira epístola, ou a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 16. Agora é Pedro, o Papa, que está pregando na sinagoga. O clima está horrível. Não é um teólogo, é um pescador. Há uma pressão sobre ele. E ele diz: porque está escrito: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Dos 27 textos, os 3 que me chamam a atenção, diga comigo: o Pai disse que eu preciso ser santo. O Filho disse que eu preciso ser santo. E o primeiro Papa da igreja disse que eu preciso ser santo. Baseado em tudo que eu falei até agora, em 8 minutos, o documento do Regêncio e o Concílio Vaticano II afirma que o chamado universal do ser humano é a santidade. O que é a santidade? Diga comigo: voltar ao Éden. Retornar ao projeto original. Pastor São Pedro diz: o meu chamado é a santidade. Fala para quem está do lado do outro: o seu chamado é a santidade. Fala para quem está na frente e atrás: o seu chamado é a santidade. O que é chamado universal? Pergunta para mim, que eu vou começar a pregação agora, eu te conto. Tem uma igreja de crente para eu pregar que eu já não vou lugar? Me pergunte, por favor, que eu vou explicar para você. Diga, Moisés, qual é o chamado universal do ser humano, Moisés? Presta atenção que eu vou te contar. Na Bíblia não está escrito sede namorados. Na Bíblia está escrito sede santos. Isso é chamado universal. Porque eu quero ser santo, quando eu começar a namorar, eu vou aplicar santidade no namoro. Por quê? Porque eu já queria ser santo antes de namorar. Isso é lógico, isso é matemática. Na Bíblia não está escrito fique noivo. Na Bíblia está escrito sede santos. Porque eu quero ser santo, quando eu começar a namorar, eu vou aplicar santidade no namoro. E quando eu ficar noivo, eu vou aplicar santidade no noivado. Qual que é a probabilidade de dar certo? 100%. Porque antes de noivar e antes de namorar, eu já queria ser santo. Isso é chamado universal, isso é matemática. Na Bíblia não está escrito sede casados, na Bíblia está escrito sede santos. E quando eu era solteiro, eu já queria ser santo. Agora eu comecei a namorar, eu vou aplicar santidade no namoro. Então eu fiquei noivo, eu vou aplicar santidade no noivado. Agora eu me casei, eu vou aplicar santidade no casamento. Qual que é a probabilidade desse casamento dar certo? 100%. Porque antes de eu casar, eu já queria ser santo no noivado. Porque eu já queria ser santo no namoro. Porque eu já queria ser santo antes mesmo de conhecer alguém. Porque o chamado universal do ser humano não é namorar, nem noivar, nem casar. É a santidade. Pode aplaudir. Não faz parte da pregação
Em fevereiro eu fiz 20 anos de casado. Continuo igual 2 pombinhos. Levei minha esposa para jantar. Ela perguntou bem: você já teve a oportunidade de me trair? Eu falei: em Londres, em Nova York, em Tóquio, em Roma. Ela perguntou: e por que você nunca me traiu? Eu falei: porque se eu trair você, eu quebro uma aliança que não tem nada a ver com você. Porque antes de você entrar na minha vida, eu já queria ser santo. Por que eu vou amar a única mulher da minha vida? 20 anos, e mais 20 anos, e mais 20 anos, mandando buquê de flor, levando café na cama, dando lingerie, dando tapa no bumbum, beijando pra chegar, beijando pra sair, chamando de meu amor, porque ela merece sim, mas ainda que ela não merecesse, porque a minha aliança não é com ela. O pacto de santidade é 15 anos antes de eu conhecê-la. Eu não vou quebrar a santidade. Portanto, quem não ama Jesus não vai aplicar a santidade no namoro, porque não queria ser santo antes de conhecer. Não vai aplicar a santidade no noivado, porque não desejava ser santo antes de conhecer. Não vai aplicar a santidade no casamento, porque não desejava ser santo antes de conhecer. Ou seja, quem não cumprir o chamado universal do ser humano que é ser santo, não tem nada para oferecer para ninguém. Quem não quer ser santo é um pobre coitado, é um pobre coitado. Quem não aplaude de outra religião, só para eu saber. Não, só para eu saber. Porque eu gastei 8 horas até aqui, é a primeira e última vez que eu venho, eu só quero saber. Pergunta para quem está dizendo: você morreu, qual é o túmulo que você está enterrado? A gente não coroa de flor hoje ainda. E na Bíblia não está escrito seja pai ou seja mãe. Na Bíblia está escrito seja santos. Olha o projeto. Eu queria ser santo. Eu aplico santidade no namoro, eu aplico santidade no noivado, eu aplico santidade no casamento e agora eu aplico santidade na minha paternidade. Eu tenho 2 gêmeas de 17 anos. O que me faz ficar em casa? O que me faz assistir filme de adolescente? O que me faz sair com a família para tomar um açaí, ao invés de tomar 20 marchas para andar 80 km de bicicleta de domingo? É porque antes de ser pai, eu já queria ser santo. Aí como é que eu vou trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Domingo é o único dia que eu tenho para ficar em casa. As minhas filhas olham para mim e falam: pai, e aí? E aí eu sou todo de vocês, porque antes de vocês existirem eu já queria ser um homem santo. E agora eu vou aplicar santidade na minha paternidade. Um homem que não quer ser santo, mas fez um filho primeiro, ele vai ficar no celular, ele vai se preocupar com o futebol, ele vai preocupar com a academia, ele vai preocupar com andar de bike, ele vai preocupar com tudo, menos com a família, porque ele não desejava ser santo antes de ter família. Então ele começou a casa pelo telhado, e ninguém começa a casa pelo telhado, começa a casa pelo alicerce. Olha para quem está do seu lado com a cara ruim, alguns têm a cara ruim por natureza. Diga para essa pessoa: se você não cumprir o seu chamado universal, que é a santidade, você não tem nada para me oferecer. Porque sem santidade, ninguém tem acesso a Deus. O Éden continua fechado. E nem estou falando de inferno, eu estou falando de qualidade de vida. Aliás, nós temos que parar com esse discurso de porque senão vai para o inferno. Não, o meu medo nem é do inferno. O meu medo é viver a vida inteira e não experimentar o gozo celestial já nessa vida. É o que os santos chamam de antedeus.
Imagina comigo que João 10, o Senhor disse que eu vim te dar vida plena e vida plena em abundância. Imagina que o Senhor disse que ninguém acende uma lâmpada para colocar embaixo da mesa. Se coloca uma lâmpada acesa em cima do telhado. Então eu quero paz, eu quero gozo, eu quero prosperidade, eu quero alegria, brilhar, vida nova, parresia, sabedoria, leveza, discernimento, autoestima lá em cima. O nome disso é antegozo. Eu, porque quero ser santo, eu já vivo um pedaço daquilo que será a eternidade. Assim como disse Paulo, agora eu vejo em parte, mas um dia eu verei face a face. Seu Deus vai ser lá e fala, vamos, filho! Alguém me ouve? Eu não disse que não me ouve, eu disse alguém me ouve. O chamado universal do ser humano é voltar ao Éden. E Jesus nos conquistou o acesso de retorno. Numa linguagem simples, eu estou explicando teologia para você. Pergunta para quem está do seu lado, como é que eu faço para ser santo então? Abra a boca, ordinário. Pergunta para mim. Fala, Moisés, como é que eu faço para ser santo, irmão? Moisés, como é que eu faço para voltar para o Éden, então? Diz que aqui Itaperuna é uma cidade universitária. Tem faculdades importantes. Então nós vamos agora pedir ajuda para os universitários. De Pedro até Francisco, a Igreja Católica tem 266 papas. O maior papa teólogo que já existiu na igreja, a gente acabou de perder. É o Papa Bento XVI. O cara é fenomenal. Eu acho que ele era de Minas Gerais, não bigode. Em 2013, 10 anos atrás, diga aleluia, numa homilia na Casa Santa Marta, na festa de todos os santos, diga aleluia, o Papa Bento XVI deu uma aula de teologia sobre os degraus da santidade, diga aleluia. Eu vou continuar agora a minha pregação parafraseando a homilia do Papa Bento XVI sobre como é que você faz para voltar ao Éden. É meu amigo e dá um sorriso. É não, eu estou começando a ficar com medo. Não sei o que eu estou pensando. Primeiro degrau da santidade, segundo o Papa Bento XVI. Diga comigo, eliminar pecados. Eliminar pecados. Bate no seu peito e fala, eu preciso eliminar todos os seus pecados. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, do lado do outro, eliminar pecados. Só tem um problema, me pergunta qual é. Para você eliminar os pecados, você precisa saber o que é pecado. E a maioria de nós não sabe o que é pecado e nem quais são. Eu estudo Bíblia há 26 anos, eu já li a Bíblia inteira 7 vezes. Só há uma lista de pecado na Bíblia, Gálatas capítulo 5, mas lá só tem 7. E não existe só 7 pecados no mundo. Onde estão a lista dos pecados a serem eliminados? Não está escrito em lugar nenhum. Em alguns momentos é até difícil você distinguir pecado grave de pecado mortal. Você não sabe qual é um, qual é outro. E às vezes alguns pregadores tentam nos ajudar, dizendo: cria vergonha na tua cara, muda a tua vida, abandona o teu pecado,
Fala para quem está do seu lado, onde está a lista de pecados a serem eliminados? Não existe. Mas aí, se eu fosse Deus, eu montaria uma lista e colocaria escrito em algum lugar 1873 pecados. Se você abandonar os 1873, você é santo. Mas eu não sou Deus. Pergunte para quem está do seu lado, como é que a gente vai marcar os pecados se a gente não sabe? Nossa, tem gente tão louco que não abre a boca. Você vem no cemitério? Na boca, não, na boca, pergunta na boca. Pergunta para quem está do seu lado, você morreu tem quantos dias? Aí, o Papa Bento XVI diz que nós podemos substituir a palavra pecado pela palavra desordem. Diga comigo, desordem. O que é que aconteceu no Éden? Uma desordem. O ser humano foi criado, façamos a imagem da Trindade. Foi morar no Éden, no jardim da delícia. O ser humano é santo, é Deus que procura o ser humano. Mas por causa do pecado original, perde a face de Deus, é expulso do Éden, um filho mata o outro, e agora o ser humano vai morrer porque o salário do pecado é a morte. O que é que aconteceu no projeto original do Éden? Houve uma desordem. Então, o Papa Bento XVI, que é um teólogo de classe, volta a dizer, eu acho que era de Minas Gerais, ele diz que tudo aquilo que você consegue aplicar a palavra desordem é pecado. E se é pecado, então você tem que arrancar. Alguns exemplos práticos. Ter um celular é pecado? Não, eu tenho dois. Só que aí você começa, tudo seu é celular. E as estatísticas dizem que 73% da população está sofrendo de ansiedade. Por causa do quê? Da desgraça do celular. A estatística diz que o brasileiro passa de 7 a 14 horas por dia com o quê? Com a desgraça do celular na mão. Aí marido e mulher não conversam por causa do celular. Os dois vão dormir, o celular está na mão. O jovem só fica com fone no ouvido. Não consegue rezar o texto, mas o celular está na mão. Aí você vai comer, não senta na mesa, porque está escutando áudio no celular. Tudo seu é celular. O celular está criando na sua vida uma desordem. Se está criando uma desordem, então a forma pela qual você está lidando com o celular é pecado. E se é pecado, você vai ter que rever. Porque se não rever, você não vai conseguir ser santo. Então, meu Natal, obrigado por tudo que o Senhor fez pela igreja. Diga comigo, se tem desordem, tem pecado. Se tem pecado, tem que arrancar. Porque se não arrancar, não vou ser santo. Agora eu vou jogar a bucha no seu colo. Você vai voltar para casa e vai aplicar a palavra desordem em todas as áreas da sua vida. Se ela se encaixar, está errado. E se está errado, tem que rever. Porque se não rever, você não vai ser santo. Exemplo número 2. Cuidar do corpo e para a academia é pecado? Não! Mas agora você, que nunca acordou cedo, vai à missa das 7. Agora acorda 5h30 para ir para a academia, para fazer caminhada, para fazer crossfit. E tudo nos seus stories é crossfit. É você andando de bike, é você na academia. Você só fala sobre shake, você só coloca tríceps, tráceps, tríceps. E tudo seu é academia, o papo é de academia. Você não conversa com a sua esposa, mas não falta da academia. Você não consegue ir no cruzação, mas não falta da academia. Porque tudo é academia, shake, suplemento, complemento, alimento e academia. Nesse caso, a busca pelo exercício físico está criando uma desordem no seu casamento, na sua vida íntima, com seus pais, com seus filhos. Se está criando uma desordem, então a forma que você está lidando com isso é pecado. E se é pecado, você tem que rever. Porque se não rever, a luta pelo exercício físico vai tirar de você a cintura. Fala para mim, se tem desordem,
tem pecado. E se tem pecado, vai te roubar a santidade. Qual foi a primeira dica do Papa Bento XVI para que nós voltemos ao Éden e conquistamos o projeto original da santidade? Eliminar pecados. E como é que você faz para identificar os pecados a serem eliminados? Desordem. Fala para quem está do seu lado: desordem, pecado, pecado, desordem, desordem, pecado, pecado, desordem. Pecado, desordem, desordem, pecado, pecado, desordem. Aplica isso. Aplica isso no seu namoro. Porque todo mundo acha que o único pecado do namoro é sexo. Não. Você começou a namorar, você passou a ser um filho ruim, seu diabo piorou, você só fica no celular, você não reza mais o WhatsApp, você não lê mais o livro, você não vai mais no retiro só domingo, porque a namorada só vem no domingo, você só vai domingo. Você largou o coração, você parou de rezar, Deus não fala mais com você. Nesse caso, o namoro trouxe para você uma desordem. E se tem desordem, a forma que você está se comportando com esse namoro é errado. Isso é errado. Esse namoro vai roubar de você a santidade. Ou você resolve isso, ou então isso vai dar merda. Aplica isso aí. Aplica na cerveja da geladeira. Aplica lá. Aplica isso lá na paixão pelo futebol. Futebol, na rede social, futebol, suando, futebol, porque nós ganhamos futebol, nós eliminamos futebol, quem joga futebol, quem entra futebol, não paga o dízimo, mas interessa futebol, então vai no retiro, não tem vai ter futebol, nesse caso o futebol criou uma desordem, se criou uma desordem, a forma de você lidar com o futebol está pecaminosa, se está pecaminosa, o futebol vai roubar a santidade. Pergunta para quem está do seu lado: está entendendo ou morreu? Aplica isso lá no Netflix. Aplica isso lá na praia de fim de semana. Jumento. Segundo degrau da santidade, segundo o Papa Bento XVI. Diga comigo: produzir virtudes. Bate no seu peito e fala: eu preciso produzir virtudes. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, um lado do outro: produzir virtude. O que é virtude? É tudo aquilo que tem cheiro de eternidade, de Éden. Olha, galera, se encontrou, vocês eram da carne, mas agora vocês são do Espírito. Outrora vocês eram homens velhos, mas agora vocês são homens novos. As obras da carne é partida, inveja, luxúria, bebedeira. As obras do Espírito é longanimidade, amor, paciência, brandura. Contra essas coisas não há lei. Quanto mais melhor. O que é virtude? Caridade, amor, compaixão, leveza, justiça, esperança, felicidade, parresia, ousadia, intrepidez, silêncio, calmaria. A pessoa olha para você e fala: uau, e você diz: glória ao Pai, aqui é céu, aqui é céu, 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 céu. Agora eu entendo. Jesus, parafraseando o profeta Isaías, dizendo que o seu sim precisa ser sim e que o seu não precisa ser não. Olha aqui, eu digo não, não, não para o pecado, eu digo sim, sim, sim para a virtude.
virtude. Então sai o pecado e entra uma virtude no lugar. Sai o pecado e entra uma virtude no lugar. Portanto, santidade é um processo de troca. O reino do mundo vai saindo, o sistema pagão vai saindo, e o reino de Deus vai entrando, e o sistema do céu vai entrando. Sai em pecado e entra uma virtude. Sai em pecado e entra uma virtude. Tudo que quem está do seu lado diz: sai em pecado e entra uma virtude. Sai em pecado e entra uma virtude. Agora eu entendo Jesus dizendo para o Roger que quando um demônio sai da vida de alguém, se ele acha a casa vazia, ele volta trazendo 7. Portanto, quando você arranca um pecado, arranca um demônio, a casa não pode ficar vazia. E como é que você preenche a casa com virtude? Sai um demônio, entra uma virtude. Sai um pecado, entra uma virtude. Sai a ignorância e entra a paciência. Sai a frouxidão e entra a ousadia. Sai o palavrão e entra a doçura. Sai a prostituição e entra a caridade. Você vai arrancando os pecados e vai produzindo virtudes, arrancando os pecados e produzindo virtudes. Nós vamos passar a vida inteira tentando você. Diga comigo: não adianta só abandonar pecado. Precisa produzir virtude. Senão eu estou na estaca zero. Vou explicar. Eu trabalho como dependente químico há 21 anos. Lá na minha fazenda já passaram 3.000 homens em 21 anos. Hoje não sou eu que lido mais com isso. Mas quando começou, eu lavava, passava, cozinhava, pregava para eles, dava comunhão, distribuía serviço na horta, no galinheiro, no chiqueiro. E eu ia à noite para as reuniões, os grupos de apoio, para atender as famílias, e a partir disso é que era pleiteada uma vaga para vir para fazer. Eu estou falando daqueles grupos tipo a Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, a Latim, a Lanon, a MA e por aí. Eu detestava ir nesses grupos, porque a maioria deles tem uma fachada de cristianismo, mas não busca santidade. Era mais ou menos assim. Boa noite, meu nome é Sebastião. Sebastião. Eu tenho 24 anos de sobriedade. Eu tenho 7 meses de sobriedade, 20 dias, 7 horas e 36 segundos. Todo mundo: uau, Sebastião, Sebastião. Aí acabava a reunião, a mulher do Sebastião e falava: tudo isso que ele falou é verdade, mas ele tem amante. Ele gosta de prostituta, ele é ignorante. A gente faz sexo, é quase um estupro. Eu tenho medo dele. Ele bate nos filhos, ele fala palavrão, ele come igual um porco e maltrata todo mundo. Eu preferia que pelo menos ele bebesse, porque pelo menos justificava ele não prestar. O diabo, o detalhe é que agora ele não bebe, mas continua não prestando. Aí eu tenho que falar: Sebastião, eu queria te dar os parabéns pela sobriedade, mas eu queria te dar os meus pêsames. Você parou de pecar, mas não tem virtude. Você vai para o inferno do mesmo jeito, mesmo sem beber. Falou para quem está do seu lado: abandona o pecado e produz virtude. Meu nome é Moisés, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca matei, nunca traí, não sou prostituto, não me masturbo. Aí você liga para Andréia, minha esposa, e fala: Andréia, e Moisés? Se ela falar: nossa, cada vez que ele sai de casa eu fico doido que ele volta. Eu tenho saudade dele todo dia, a gente é grudadinho no meio. Moisés é virtuoso. Agora se a Andréia falar: eu dou graças a Deus quando ele fica 10 dias fora, porque a gente respira, porque não é fácil não. Moisés parou de pecar, mas Moisés não tem virtude. E o que leva o ser humano para o céu não é o abandono dos pecados, é a produção das virtudes. Quem falou isso que eu falei? Só Pedro. Eu não sei se você tem maturidade do que eu vou falar, mas eu vou falar. São Pedro diz assim: o amor, abre aspas, é uma virtude, fecha aspas.
encobre uma multidão de pecados. Significa que eu não estou falando de pecado grave nem mortal. Eu estou falando de pecados corriqueiros. Às vezes você está lutando para não pecar, mas você acaba cometendo alguns pecadinhos, mas você é uma pessoa tão virtuosa, que no dia do seu julgamento, as suas virtudes vão cobrir uma multidão dos seus pecados. O nome disso é santidade. É santidade. Por isso eu digo que adquirir virtude é mais difícil do que parar de pecar. Parar de beber? Fácil. Largar prostituta? Fácil. Pornografia? Fácil. Agora, ser virtuoso é muito difícil. Por isso que ninguém faz novena para adquirir virtude. A gente só faz novena pedindo vitória. Mas não adianta ter vitória e não ser virtuoso. Você estraga a vitória dessa vida. Ninguém faz sempre Jericó para pedir mansidão. A gente faz sempre Jericó para pedir vitória. Mas não adianta, se a vitória não chegar. Se a vitória chegar e você não tiver mansidão, você estraga a vitória recebida. Eu queria que a partir de hoje você parasse com essa palhaçada. Eu quero milagre, eu quero vitória, eu quero bênção. E você dissesse, eu quero virtude, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero cheiro de céu, eu quero que o céu saia pelos poros, eu quero ter olho de céu, ouvido de céu, língua de céu, corpinho de céu, sentimento de céu, coração de céu. O nome disso é virtude. E o dia que a morte chegar e que houver o julgamento, pode até ser que tenha algum pecadinho que honestamente a gente lutou, mas não conseguiu. Mas o Senhor vai dizer, eu te garanto salvação. Mas como eu tinha 2 pecadinhos que eu não venci, mas você tinha 10 virtudes que encobriram uma multidão dos seus. Meu tempo está acabando. Diga comigo, eliminar pecados, adquirir virtudes, produzir virtudes. Eliminar pecados, produzir virtudes. Terceiro degrau, segundo Paulo dentro dos terceiros. Diga comigo, manutenção de valores. Fala para quem está do seu lado, você tem que manter os seus valores. Alguém está escutando eu aí? Pessoal do camarote que pagou mais caro para ficar ali, open bar, refrigerante liberado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Metade falou, o resto está morto. Hoje à noite será a missa de 7º dia de alguns. Pergunta para quem está do seu lado, o que é manter valores? Eu vou te explicar. E eu preciso falar. É famoso aqui a faculdade de medicina, não é? A maioria das pessoas que chegam na faculdade é fruto de milagre. A mãe não podia engravidar, fizeram novena, engravidou de você. O grupo de oração inteiro rezou, porque você com 1 ano não falava. Tinha uma cara de besta, começou a falar. Foi criado na igreja, foi coroinha, foi ser cristão. Tocou teclado no grupo de oração, participou do grupo de jovens. Aí agora, Deus abriu uma porta para você entrar na faculdade. Encontrei a igreja da faculdade, você falou que agora é ateu, que não acredita mais em Deus, na igreja babilônica, que o papo é a besta. O que a gente faz com uma pessoa burra igual você? Mete a mão desbocada. Você sabe o que é valores? Você sabe o que é valores? Eu chego na faculdade e eu fundo de oração na faculdade e eu coloco fogo na faculdade e eu incendiei a faculdade. Eu não viro pagão porque eu entrei na faculdade. É a faculdade que se ajoelha diante do Deus que faz. Eu quero denunciar um monte de gente que era do peso da igreja, que chegou na faculdade, bando de idiota,
fumando narguilé, está matando aula sexta-feira e papai e mamãe bancando você, obstinado. Eu queria 5 minutos. 5 minutos. Com esses baguncinhos ridículos. Porque inteligente eu sou. E quanto mais eu sou inteligente, mais eu entendo Deus. Vai estudar. Até a sua roupa é a sua mãe que lava. Nem a sua cueca com rabo de bosta é você que lava. E aí você diz agora, que igreja é isso? Que igreja é isso? Uma porcaria de 17, 18, 19, 20 anos. Você está chamando de burro Santa Teresa d'Ávila, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Felipe Neri, São Pedro de Alcântara, Santo Inácio de Loyola. Você está rasgando os músculos da inteligência teológica para um pirralho a você. Porque teve uma aulinha com um professor comunista, um professor pagão. Eu quero 5 minutos seu, você e esse professor. Como é que faz para ser santo? Não perca os seus valores. Manutenção de valores. Eu estou há 28 anos acreditando nas mesmas coisas. Eu comecei com 17, agora eu estou com 45. Há 28 anos eu acredito nas mesmas coisas. Quem começou comigo deixou de acreditar no meio do caminho. Eu quero que se dane. Porque salvação é individual. Eu não vou. É por isso que para você manter valores, você tem que aprender a caminhar sozinho. O que é caminhar sozinho? Todo mundo está indo para o norte. Eu vou para o sul. Porque a glória de Deus está no sul e eu não vou para o norte. Eu não pertenço ao grupo dos fundadores nacionais, eu não pertenço ao grupo dos pregadores nacionais. Eu não tenho WhatsApp público, eu não tenho rede social privada. Eu quero anos do mundo, eu não sei quem casou, eu não sei quem teve filho. Quando alguém pergunta se eu soube que nasceu, eu não sabia nem que estava namorando, muito menos que casou, muito menos que engravidou para poder nascer alguém. Eu não estou preocupado com a vida de ninguém, eu vou focar em quem eu sou, do que Deus quer de mim, aonde eu devo chegar. Esses são os meus valores. Se quiser caminhar comigo, seja bem-vindo, mas se brincar, você fica para trás. Eu não levo sanguessuga na minha caminhada. Eu sei aonde eu quero chegar e com você, eu sei você, ninguém me para. Eu me envolvo. Eu tenho disciplina, eu sei aonde eu quero chegar. Por isso esse papinho de porque massa, amizade. Você sabe, né, Moisés? Eu fiz o certo, mas aí eu comecei a andar com uma galera. Quando eu vi, a galera me mudou. Moisés, você sabe, né? Porque eu estava indo muito bem, eu até abri língua, sabia? Aí eu conheci uma reward e tal, mas aí eu comecei a namorar. Você sabe, né? Depois que a gente namora, fala para quem está chorando, eu vou bater na sua cara. Alguém está me ouvindo ainda? Para manter valores, você tem que ser radical. Quem falou de Jesus, Mateus 11? O reino de Deus é conquistado pelos violentos. Interessante que ele falou isso no discurso a respeito de João Batista. Se você não for violento, se você não tiver disciplina, foco, sangue no olho, para manter valores, você vai perder essa gente. Num convento com 703, só teve um santo. Olha aqui, o que ele tinha diferente dos outros? Era um ensino individual, focadélico na vida dele. Está na hora de você
você viver sua vida. Troca o chip do celular, troca de celular, troca de casa, troca de cidade, tranca a faculdade, termina namoro, acaba com essa palhaçada, faça o que tiver que fazer, dá uma limpa, põe na roupa, eu não sei o que você tem que fazer. Sai de rede social, sei lá o que você tem que fazer. Mas os seus valores não estão na vida. Em nome de Jesus Cristo. Vou te dar um exemplo aqui. Você gosta de fazer a sua unha com a Mônica. A Mônica é feminista nos treinos, o salão da Mônica, a música não presta, o papo não presta. Tudo no salão da Mônica não presta, só que a mulher dela é top. Mas toda vez que você sai de lá, você sai meio que gasta um dia para você voltar na mão. Aí tem a unha da Amélia. A unha da Amélia não é boa igual a da Mônica. Mas às vezes a Amélia até é evangélica. A música da Amélia é diferente. O papo da Amélia é diferente. O público da Amélia é diferente. Para você ser santo, talvez valha a pena não ter uma unha tão boa na Amélia e abandonar a unha. Vós não tendes lutado até o sangue na luta contra o pecado. Se uma coisa te leva a pecar, arranca. É melhor ir para o céu, faltando pedaços do que ir inteiro para o inferno. Embora o meu discurso aqui não é inferno, o meu discurso é viver a vida inteira nessa terra e não degustar do projeto que Deus sonhou para você no Éden. Meu bem está acabando já levantaram um maldito com uma placa ali para mim. Diga comigo, arrancar pecados. Produzir virtudes. Manter os valores. Quarta e última, diga comigo, vida espiritual. Fala para quem está do seu lado, se você não rezar, você não vai ser santo. Me pergunte por quê? Porque santidade não é bravura, santidade é graça. Eu me considero uma pessoa inteligentíssima, e ser inteligente não é pecado. Mas eu sei bem quem eu sou. E quando eu conheci Jesus com 17 anos, eu falei, Jesus, o meu maior medo é errar, porque eu não quero te ofender, porque meu amor pelo Senhor é avassalador. Eu quero consagrar a minha mente ao Espírito Santo. E eu sei que eu tenho livre-arbítrio, eu sei que eu tenho liberdade, mas eu não quero ter. Eu abro mão da minha liberdade. Eu só quero que o Senhor me diga o que eu devo fazer e eu obedeço cegamente. Eu não lembro a última vez que eu errei. Porque mesmo sendo inteligente, quem manda na minha vida não é a minha razão. Eu subordinei a minha conduta, a minha vida espiritual, jejum, rosário, Eucaristia, Ave Maria, palestra de São Miguel, jejum de Daniel, jejum de Esté, orando na madrugada, orando no monte. Eu estou há 28 anos lendo um livro católico por semana. Aí você passa uma semana, você conversa um texto, normal vai à missa domingo. Você fala, Moisés, me ajuda a ser santo. Ninguém vai ser santo porque é forte. Ninguém vai ser santo porque é de família católica. A santidade é uma graça. Quem falou isso? Paulo aos Romanos, capítulo 7. Paulo inteligentíssimo, ele estudou na faculdade de Gamaliel. Gamaliel hoje seria hábil nos Estados Unidos. Falava quatro idiomas, você vai para mais do grego e latim. E Paulo disse que eu poderia me valer de oratória, que inteligente eu sou, mas eu prefiro glorificar nas minhas fraquezas para que habite minha graça Jesus Cristo. Por quê? Porque eu não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo mal que eu não queria fazer, porque em mim o bem não habita. O homem mais inteligente da Bíblia, que é Paulo de Tarso, que é São Paulo
apóstolo, ele abriu mão da sua razão, do seu intelecto, da sua inteligência, para contar com a virtude da graça. Se você não rezar, você não vai conseguir ser santo. Fala para quem está do seu lado, dá um jeito na vida. A igreja tem 7 tipos de jejum. Será que você não pode escolher um? Ordinário. O dia tem 24 horas. Quanto tempo você demora para rezar um texto básico? 20 minutos. Você não consegue rezar um texto. Você sabe para onde o mestre está indo, da gravidez da mulher do Neymar. Você sabe do que está fazendo, mulher do Gustavo Lima, do avião de Virgínia até o Padre Felipe. Por que você não sabe do que está acontecendo com o Papa? Por que você não lê, não estuda? Por que você não reza? Eu vou fazer agora uma oração de poder para Deus explodir o seu celular. O sonho está pegando no mesmo lugar, eu vi um áudio na minha pregação. Raça do cão, geração de luz. Se eu ficar 10 dias sem orar, eu falei com a minha mulher. Se eu ficar 10 dias sem orar, eu abandono o meu ministério. Se eu parar de orar, eu perco as minhas convicções e depois de 25 anos eu volto a não ser igreja de novo. Se eu parar de orar, eu caio na prostituição. Porque meu passado é nele? Não. Porque santidade é uma virtude da graça. Por isso que o Espírito Santo é o santificador. Vou repassar para você aqui para a gente orar. Os 4 degraus de bem para os terceiros. Diga bem alto comigo para ver se você decorou. Eliminar pecados. Eliminar pecados. Produzir virtudes. Manutenção de valores. E vida espiritual. Olha que interessante, semana tudo que está vindo à longe, absorve tudo que é bom para perto. Mantém o que você fez e brinda rezando. Vamos aplaudir.